Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Isso é Tudo Narrativa, o nosso fundão de sala de aula para bater papo sobre as histórias que lemos, ouvimos, jogamos e vivemos. Eu sou o seu anfitrião, Lucas Milan, e estou aqui com o seu outro anfitrião, o Neto. E aí, Neto? Parece que faz 2 meses que a gente não se fala. Rapaz, nossa, que ilusão. O tempo é uma ilusão muito estranha, né? Olha que loucura. Né? Semana passada tava um calor, agora tá um frio, tô até de jaqueta aqui dentro. Não sei o que acontece. Tá uma pedra de gelo, eu tô até com meia porque tá impossível. Nossa, aí acontece aquele fenômeno maravilhoso do pé suado dentro da meia com frio, que o pé não esquenta de jeito nenhum. Sim, nossa, meu pé, ele é horrível, ele não esquenta de maneira nenhuma. Eu acho que é a parte do meu corpo que eu mais sinto frio. A gente que é alto, né? Então demora muito mais tempo pro sangue chegar lá na ponta. E quando chega, já perdeu qualquer átomo de calor que tinha no começo. Exatamente. Mas falando em calor, eu tô no meio do calor do momento mais gostoso do processo de criar coisas novas, que é o lançamento de um conto novo que eu vou vender fisicamente num evento. Vai ser daqui a 2 semanas, mas esse episódio vai sair muito depois do que o evento, então nem vale a pena anunciar. Mas acabei de receber os pôsteres das capas dos livros e do conto. Eu tô super, super, super feliz. Sabe quando você abre um presente de Natal embaixo da árvore? Imagino. Um presente que você comprou pra você mesmo, que você sabia que você ia receber, que você sabia que você ia ganhar, mas mesmo assim dá aquela felicidade de, finalmente chegou. E ficou muito melhor do que eu esperava. Você direcionou o presente pra você mesmo do jeito que você queria e tá ótimo, né? Exato, nossa, os prazeres da vida adulta. O seu presente é trabalho, que é Sim. Produtos para vender depois, mas é uma venda prazerosa. Tem uma diferença bem grande entre vender coisas para o seu trampo, pro seu trabalho normal, e vender coisas que você acredita, que você participou na construção, que você gosta e acredita naquilo. Você até começa a se questionar se o problema é o trabalho em si ou o problema é alguma outra coisa. Alguém devia escrever alguma coisa sobre isso, viu? Acho que pequeno manifesto sobre esse assunto, acho que seria valioso, né? Acho que seria relevante. E fato, lhe deixo a provocação aqui, que seria muito interessante saber, você trazer aqui para o podcast, como é a experiência de vender nesses eventos. Porque eu só fui em eventos no geral como, né, primeiro como público e depois para cobrir mesmo, né, que nem semana aqui. Não vou deixar tão datado assim. Mas nas próximas semanas eu irei no Anime Friends para trabalhar, então atualmente eu vou em evento basicamente para cobrir, seja pro canal, seja para alguma outra mídia. Então, ou eu ia como espectador ou agora como imprensa, né, então... nunca estive na ponta de estar trabalhando para vender alguma coisa que eu mesmo fiz, então estou ansioso para que você traga aqui pra gente como é essa experiência, né? Ter uma mesinha, conversar com as pessoas e os perrengues, né? Que não deve ser pouco. Perrengue é o que mais tem, mas são perrengues que você resolve dando risada. Eu comecei essa experiência de vender coisas em bares itinerantes, em que eu tinha que vender bebida para jovem enchendo a cara. E o que mais doía é que eu não estava enchendo a cara com as outras pessoas. E tinha que lidar com um bêbado enquanto eu estava sóbrio e querendo ir para casa. Então, comparado com isso, vender seu livro, vender seu quadrinho, as artes que você participou na criação é completamente diferente. Você faz com um sorriso no rosto e é muito gostoso também você conhecer outras pessoas que estão interessadas no seu trabalho. Você parar um pouquinho para ficar conversando, trocando figurinhas, também bater papo com as outras pessoas que estão vendendo no mesmo ambiente. Mas aí, quando tiver passado o evento, eu tiver com a experiência mais fresquinha na cabeça, aí eu trago com um pouquinho mais de detalhes. Vou gostar de saber e aposto que quem nos ouve também. Com certeza, e eu quero muito ouvir da sua experiência da Anime Friends, que essa sim faz
11 anos que eu não participo, então bateu uma saudadezinha. É bom ficar com a saudadezinha, mas aí a gente pode trocar figurinha num episódio especial sobre eventos. Boa. A narrativa dos eventos. Boa. Mas, falando em Anime Friends, falando em experiências que talvez sejam melhor deixar no passado, você tem uma coisa relacionada para nos trazer essa semana, não é? Eu tenho uma coisa que pra mim é repleta de saudade, que é Digimon. Eu fui uma criança muito Digi-escolhida. Eu cresci, eu não sei qual é a sua relação, né? Eu cresci muito acompanhando Pokémon e Digimon, mas é engraçado. Pokémon é algo que me acompanhou por muitos anos, né? Tipo, a gente até hoje ainda tem Pokémon e acompanha isso de uma certa maneira até quase que mandatória, né? O jogo tá aí saindo todo ano, a gente acaba jogando. Agora, Digimon deixou uma marca tão forte na minha infância que pra mim é um valor afetivo e emocional extremamente poderoso, assim, de, tipo, eu revejo a primeira temporada, vira e mexe eu tô assistindo alguma coisa de Digimon e sempre toca algumas notas muito especiais dentro de mim. E aí eu fui assistir o filme que meio que é o fechamento de Digimon Adventure, né, que é a primeira série ali dos anos 2000, que é o Digimon Adventure : Last Evolution Kizuna, que saiu ali em 2020 com a direção de Tomohisa Taguchi. E, cara, que filme bom! Filme. Nossa, eu tava aqui na tensão pra saber se ia ser um desastre ou se valeria a pena. Minha relação com Digimon é muito parecida com a sua. Eu era uma criança fascinada por Pokémon. Se eu pudesse ter um Pokémon quando era criança, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Até que um belo dia apareceu na capa da revista Recreio um desenho novo que dizia que ia substituir o Pokémon. E eu falei, nem fudendo, Pokémon pra sempre. O que esse Digimon aí tá querendo encarar o mestre dos monstrinhos? E realmente me conquistou, esqueci o que era Pokémon no dia seguinte. Digimon me marcou muito também quando era criança. Principalmente, não sei você, mas pra mim, principalmente a terceira temporada, o Tamers, tem todos têm um ar um pouquinho mais melancólico, principalmente se a gente comparar com Pokémon. Mas o Tamers parecia triste. Era desenho de criança triste. E apesar de ter tido uma infância feliz, eu gostava de pensar em mim mesmo como uma criança triste. Digimon tem esse fator, né? Ele leva... Eu acho que ele respeita muito, ele sabia respeitar muito as nossas tristezas enquanto criança, né? Então, tipo, ele não... pelo menos a minha sensação eu estava assistindo um anime, né? Um desenho que claramente era para criança, mas eu sentia que ele não estava fazendo pouco pelo fato de eu ser uma criança, né? Ele estava, muito pelo contrário, ele respeita muito a audiência. E aí, a primeira temporada, né, que é o Digimon Adventure, o 2, o Tamers, todos os que vieram subsequentes, eu sinto que a equipe que trabalha em Digimon no anime, ela tem um respeito pela audiência de não falar assim, cara, é todo mundo criança, então a gente precisa fazer uma trama meio água com açúcar. Não, eles têm uma certa coragem aí. E Digimon Adventure foi um marco muito importante, tanto para Bandai, como no mundinho mesmo, né, de criaturas de bolso. E é uma série que tá sempre ganhando algum nível de... Não chega a ser um reboot, né? Mas uma continuidade. Então, o Digimon Adventure teve o Digimon Tri, que é bastante divisível entre a fanbase. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sou dos que não gostam. Eu sou dos que gostam. Principalmente da animação. Achei pavoroso, principalmente a parte com mais ação. O efeito de aumentar e diminuir a quantidade de frames de forma meio que aleatória. Eu não gostei nada.
E aí o filme, esse Last Evolution Kizuna, e aí um detalhe interessante, né? Kizuna o kanji é o responsável por significar ligação, vínculo, né? Então, última evolução, o vínculo entre duas pessoas ou entre dois seres. Turma do Digimon Laços. Como se fosse. Ele vem como um fechamento pós tudo que aconteceu no Tri. Ele não ignora o que aconteceu no Digimon Tri. Mas ele é para ser um fechamento do que a gente entende como as aventuras de Digimon Adventure, né? E aí é um filme que ele claramente entende muito do que ele tá tratando. Qual é a matéria-prima do que ele tá tratando. Primeiro porque ele já seta a expectativa do espectador muito rápido, né? Ele já dá uma mensagem inicial do tipo, olha, não é uma história sobre o passado. É Digimon Adventure, mas não é uma história sobre o passado. A gente vai tratar uma história que está acontecendo agora. E eu acho um recado muito importante, principalmente quando a gente está tratando com uma franquia que é tão importante. Quando eu assisti, eu tinha 10 anos e hoje eu já tenho 34, né? São aí 24 anos assistindo esse negócio. Então, eu acho que é uma setada de expectativa que é bastante coerente para quem tá assistindo. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso, nos primeiros 5 minutos do filme, ele já traz todos os símbolos que são extremamente característicos de Digimon Adventure. Então, a gente já tem grandes planos abertos da cidade de Tóquio. A gente tem o bolero de Ravel tocando, e aí daquele jeito bem clássico do anime, que aí ele vai começando tocando bem baixinho, e aí ele vai aumentando, e aí as cenas vão se tornando cada vez mais grandiosas conforme a cena vai aumentando. A gente tem o resgate do tradicional confronto do Parrotmon contra o Greymon, né? Então o Greymon enfrentando aquele Digimon que parece um papagaio gigante, que é para remeter aquele primeiro episódio 0, né? Que é quando as crianças conheceram o Koromon, quando elas ainda eram bem bebês, e ele evoluiu pela primeira vez para Greymon na cidade de Tóquio. Que lá que é o começo do filme original, né? Do Digimon. Exato, que depois eles até enxertaram como uma parte da série, algumas cenas, né, que é pra fazer esse resgate do tipo, olha, tá aqui, é o mesmo Digimon, pra você que é fã, tá aqui essa referência, e eles já entregam tudo isso nos primeiros 5 minutos, né, as figuras dos anjos, então a gente já tem o Angemon tendo um destaque nesses primeiros 5 minutos, e agindo como uma figura de anjo mesmo, né, fazendo um salvamento ali, uma coisa bem icônica do personagem. E eu acho que esses 5 minutos é como se ele quisesse tirar da frente esses elementos, do tipo, olha, eu sei que é Digimon, eu sei que vocês estão aqui pra isso, toma aqui o que vocês querem ver e que eu sei que vocês vão gostar e que todo mundo vai ficar feliz e vai ficar com um sorriso. Eu fiquei extremamente emocionado nesses primeiros minutos do filme, porque é literalmente como se eles tivessem comprimido toda a primeira temporada, botassem em 5 minutos extremamente bem animados e isso ressoasse comigo de 20 anos atrás, sabe? Então, tipo, eles tiram isso da frente e falam, beleza, agora que acabou essa cena, vamos contar a história que a gente quer contar. Então isso é muito proveitoso pra história. É um domínio muito grande do que é a franquia. Ah, legal. Então funciona meio que como uma introdução, um prólogo, né? Esses eventos que já aconteceram, que o público já está familiarizado, para já depois utilizar isso como trampolim para uma história totalmente nova, né? Toma toda a nostalgia que você queria, agora vamos para uma coisa nova, é isso, né? Exato, porque a cena que se segue já é estabelecendo que a gente está falando com Digi escolhidos que tem a nossa faixa... Não, é tipo a nossa faixa etária. Eles estão na faculdade, eles estão para se formar, eles estão com preocupação de, cara, o que eu vou fazer depois que eu me formar? Com o que eu vou trabalhar? Sabe? Como vai ser a minha vida? Então, nossa faixa etária, você foi bem generoso aí. Eu fui um pouquinho, eu me espelhei um pouquinho. Então, tipo, já tem um momento do tipo, poxa,
o fulano chegou atrasado nessa luta que a gente precisava dele, porque ele tava na faculdade, aí ele precisou chegar de moto, porque, sabe, tipo, ele já tá mais velho. Então, a cena que se segue já é uma certa continuidade e um estabelecimento de, olha, é uma história que eles estão mais velhos. E esse mais velhos dele já tá gerando um certo nível de conflito. Eles não conseguem mais lidar com os parceiros Digimons da mesma maneira, porque tem um choque meio de idade, né? Eles estão envelhecendo e se tornando pessoas adultas, enquanto que os Digimons, eles são criaturas digitais estáticas, né? Eles não têm a noção de envelhecimento e amadurecimento como a gente tem enquanto seres humanos. E tem uma coisa muito interessante que tem materialidade no confronto. Então tudo que aconteceu naquele confronto que a gente viu dos 5 minutos iniciais, ele tem consequências. Então, se eles destruírem uma parte da rua, aquilo não é magicamente resolvido, sabe? Eles precisam dar um jeito de resolver as situações com o menor dano possível para a cidade. Porque o Digimundo existe, os Digimons acabam indo para o plano terreno de tempos em tempos, e eles são as pessoas responsáveis por mandar eles de volta. Mas nem todo mundo tem aquela disponibilidade que tinha na juventude, porque a vida está seguindo o seu rumo, né? Aí, além de todas essas questões que poderiam ser só por si só muito interessantes, a gente tem a questão de que eles precisam começar a investigar o desaparecimento dos antigos Digi-escolhidos. Porque, como ele é uma sequência direta, ele não ignora, por exemplo, os eventos de Digimon 2. Que em Digimon 2 ficou estabelecido que a gente tinha Digi-escolhidos no mundo todo, né? Então no mundo todo tinha seus Digi-escolhidos. Tipo, Digimon 2 é uma grande farofa para dizer que todo mundo pode ser um Digi escolhido e tá tudo bem. Só que as pessoas meio que começam a desaparecer, eles não conseguem entender, e meio que já é setado pro Tai e pro Matt que, cara, o tempo de vocês está acabando. É meio que formado, tipo, como se fosse uma bomba relógio no Digivice deles, e quando acabar o tempo dessa bomba relógio, simplesmente a ligação que você tem com o seu parceiro vai desaparecer e eles vão embora e vocês nunca mais vão se ver. Ele vai deixar... Tipo, não fica muito claro, fica meio a entendimento do espectador, mas o seu parceiro Digimon vai deixar de existir ou simplesmente ele vai pro Digimundo e vocês vão perder aquele vínculo. Que desespero. Então, eles têm um tempo limite. O Tai e o Matt têm jeitos diferentes de responder a esse tempo limite. Então, um quer buscar uma solução para isso, enquanto o outro tá do tipo... Tudo bem, se você não digievoluir para lutar, nosso tempo aumenta e tá tudo certo. E tem essa busca pelos Digi escolhidos que estão desaparecendo, estão, sabe, se tornando, entrando em estado vegetativo, porque eles estão, sabe, a consciência deles está sendo capturada por alguma coisa, os Digimons estão desaparecendo, tá tudo mudando muito rápido. É um filme extremamente acelerado, assim, sabe? Tipo, como se a vida estivesse realmente passando, né? E aí, obviamente a gente tem a parte anime da coisa, né? Então eles vão investigar, vão atrás das pessoas, vão descobrir quem tá atrás, quem tá por trás de tudo isso. Mas a grande questão pra mim, a grande história do filme tá exatamente nesse fim de vínculo, né? É muito corajoso a história, porque ela é sobre uma vilã, né? um antagonista, na verdade, que tá criando tipo, como se fosse um segundo Digimundo, aonde ele pode levar os Digi escolhidos e os seus parceiros e criar meio que dioramas congelados no tempo daquele parceiro e daquele Digi escolhido na forma de criança. Então, do tipo, beleza, seu corpo que ficou na Terra vai ficar acamado e você tá sem consciência. Mas a sua consciência e o seu Digimon estão para sempre presos nesse, tipo, uma espécie de uma ilhota digital onde você é eternamente criança. Tipo, é como se fosse um Peter Pan, assim, sabe? Do tipo, você vem com esse antagonista e tá tudo certo. E aí tem esse confronto, porque a gente tá num momento em que o Matt e o Tai estão a ponto de perder os seus parceiros,
E é dada a eles a possibilidade de, tá, você quer então ceder? Você quer ficar aqui para sempre como uma criança com o seu parceiro e tá tudo certo? Nunca mais vai acontecer nada? Porque o antagonista, né, o vilão, ele é um Digi escolhido que perdeu o seu parceiro, porque esse processo do vínculo se encerrar com o Digi escolhido, ele não é meio que por idade, ele é meio que pelo amadurecimento da pessoa, né? Do tipo, quando você tá num processo em que você já passou por alguma coisa da sua infância, da sua juventude, que você não precisa mais desse parceiro, esse parceiro vai embora, ele desaparece. E esse antagonista, como ele fez tudo para superar uma situação muito rapidamente enquanto ele era mais novo, ele acelerou esse processo e quando ele conseguiu que ele se deu conta que ele perdeu o parceiro. Então ele está sempre tentando retomar aquela sensação dele ser criança, tentando retomar aquele parceiro para ele. E aí ele fica usando dessa sensação dele de saudade e nostalgia para prender as pessoas na própria saudade e nostalgia delas de quando elas eram crianças. Então é um filme que tá o tempo todo te dando o que você quer, que é uma nova história de Digimon, é o que você quer, mas ao mesmo tempo é um filme que tá falando, ao mesmo tempo que é o que você quer, você não é mais essa criança. Você nunca mais vai ser essa criança. Tipo, o que você passou com... né? E aí a gente extrapola todas as simbologias, né? Mas o que você passou com esta história, ela não vai se repetir, né? Eu posso produzir quantos Digimons eu quiser, mas nunca mais você vai ter a mesma experiência, nunca mais será a mesma coisa, que é exatamente o que os personagens estão passando. E o filme tenta o tempo todo reforçar que crescer, amadurecer, pressupõe deixar algumas coisas para trás. Pressupõe que você às vezes precisa guardar algumas coisas na memória e só seguir em frente. E que tá tudo bem. Você vai sentir saudade, você vai chorar, você vai, lembrar com carinho, mas nunca vai retornar a ser como era. Fantástico. Eu sou muito fã de histórias desse tipo que usam sua própria mídia, seu próprio contexto, seu próprio universo e suas temáticas para falar com o seu espectador. Me lembrou muito o filme de Evangelion, principalmente os remakes que foram produzidos, que recontam a história da série original, que são um diálogo direto com os fãs da série, que tinham uma atitude muito tóxica em relação de possessividade mesmo com os personagens, com o universo, com a série como um produto. E era o autor, o criador, dizendo: cresçam, pelo amor de Deus, cresçam, essa não é uma relação saudável de se ter com um universo ficcional. E pelo que eu entendi, o Last Evolution Kizuna faz uma coisa parecida, só que talvez de uma forma menos agressiva. Ele é mais compreensível, mais compreensivo com essa nostalgia que a gente carrega com algo tão significativo. Sim, ele é bem gentil com quem tá assistindo, sabe? Ele te dá as coisas que você tem saudade, então ele te dá todos os símbolos daquilo que você tem saudade. Ele te dá, às vezes, algumas cenas icônicas, tipo... Pra quem assistiu e cresceu e reviu, eu vi essa série várias vezes, eu revi várias vezes. Então, você pega muita referência em diálogo, em cena, em enquadramento, mas ao mesmo tempo sempre tem essa pivotada de falar, olha, eu tô te dando essa mesma coisa, mas percebe que não é a mesma coisa? Sabe? Percebe que falta uma peça? Isso ajuda muito a você entender também a motivação do antagonista, porque é muito compreensível você querer colocar numa crisálida a sua experiência mais feliz de proteção, de acalanto, de conforto, que é a infância. Mas a gente perder isso de uma forma meio traumática, muito rápido,
faz a gente querer retornar a isso em etapas futuras. Eu gostei muito de como o relógio biológico acaba se manifestando fisicamente aí nessa história, que faz muito sentido isso ser apresentado desse jeito. Pra mim, o ponto... E assim, eu passei o filme bem emocionado, assim, eu achei muito bonito o filme. Ele realmente toca na criança interior, assim, de coisas muito bonitas, assim, até no modo como a narrativa avança, etc. Eu gosto muito como... o filme, infelizmente, é muito centrado na figura do Tai e do Matt, porque são eles que estão passando por esse, né, o último adeus, essa última luta do Agumon e do Gabumon. Mas o único momento que me quebrou muito, assim, eles não são os únicos que estão passando por isso. Tem mais um Digi escolhido passando por isso, e ele tá passando do seu jeito. Então, do tipo, a gente tem... O filme apresenta de várias maneiras como lidar com essa perda. Então, a gente tem a negação do Matt, a gente tem o enfrentamento do Tai, a gente tem outros escolhidos, tipo, o Easy tentando resolver por parte... né? Não, a gente tem que achar uma solução pela ciência, pela tecnologia, porque isso vai acontecer comigo algum dia. Mas tem um Digi escolhido que se recusa a participar de tudo isso. Ele se recusa. E aí, quando ele é questionado pelo seu parceiro, a única coisa que ele responde é: não, tá tudo bem, a gente só fica aqui. E aí, só quando o filme acaba, que o tempo deles acaba, que você vai entender o porquê que ele tava se recusando, por que ele não participou de tudo aquilo. Porque o modo dele aceitar foi aproveitar aqueles últimos momentos com o parceiro dele. Tipo, não foi lutar, não foi negar, foi só, tipo, aceitar e curtir aquele último momento, sabe? E é do tipo... É aquela pecinha que encaixa no fim do filme só, sabe? Tipo... E te dá aquele soco emocional. Tipo, tá mostrando todo mundo, menos essa pessoa. E aí essa pessoa tá tendo um comportamento que, tipo, não é natural dessa pessoa. E aí quando chega no último momento que mostra, tipo, não é verbalizado, mas pelo contexto todo da cena e a sequência, você fala... essa pessoa, esse Digi escolhido, ele só aceitou o destino, sabe? Ele só preferiu curtir aqueles últimos momentos juntos e guardar essas memórias. Então, tipo, é um filme que ele sabe exatamente onde ele quer chegar, ele sabe exatamente a mensagem que ele quer passar, e, particularmente, considerando que ele vem de uma franquia milionária, eu acho extremamente corajoso eles falarem: gente, tá tudo bem as coisas acabarem, tá tudo bem vocês crescerem. Às vezes a gente precisa deixar as coisas seguirem seu caminho e a gente só vai ter as nossas recordações. Muito bom. É muito bom. Eu fico até com vontade de rever. É muito bonito. Não, eu com certeza, acabando aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é baixar... Não, onde é que a gente pode assistir esse filme? Não tem legalmente em nenhum streaming. Pode... Ok. Então vamos regravar essa parte. Então, Neto, você foi ao Japão assistir, né? Pegou um avião... Fiz uma pequena viagem de 24 horas para poder trazer esse episódio de conteúdo para cá. Muito legal, pegou carona com a Taylor Swift, o seu jatinho. Exato, exatamente. Não, então vou ligar para ela, pedir carona para assistir também, assim que a gente acabar aqui. Maravilha. Eu recomendo muito e estou ansioso para saber o que você vai achar. Mas a minha última dúvida é saber qual é o seu Digimon favorito. Eu amo o Gomamon e a linha evolutiva dele. O Gomamon é meu favorito. Nossa, eu adorava. Ele era muito cuzão. Muito sarcástico. Adorava. Eu adorava que ele sempre empurrava o Joe a fazer as coisas. Então, tipo, pra mim ele era o parceiro ideal. Ele dava o apoio quando precisava, mas quando o Joe tava muito na coitadolândia, ele era do tipo que só... vai, Joe, só faz, sabe? Acho que o que diferenciava muito Digimon de Pokémon era esse relacionamento de... Os Digimons complementavam seus parceiros na personalidade. E eles usarem isso nesse filme desse encerramento, você sente muito você perder uma coisa tão importante pra você quanto alguém que
complemente as suas fraquezas. Então, isso como símbolo de você chegar na fase adulta, de ter essa responsabilidade de cuidar de si mesmo, é muito poderoso. Mas, demais. Mas eu fiquei muito feliz porque depois que eu assisti o Digimon Tree, eu meio que desisti de Digimon. E acho que vai ser a oportunidade de, por um lado, saborear a nostalgia e, por outro, talvez derramar alguma lágrima aí pra encerrar essa etapa. Fechar o ciclo, né? Fechar o ciclo. Bom, Neto, fiquei meio chocado quando você começou a falar sobre o filme do Digimon, porque o tópico dele, talvez não tematicamente, mas o cenário é muito parecido com o livro que eu vou trazer essa semana. Eu li recentemente Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. É um livro de fantasia urbana que leva o gênero fantasia urbana para o seu lado mais literal. Antes de falar sobre a sinopse dela, se você fosse uma cidade, que cidade você seria? Se eu fosse uma cidade... eu acho que eu seria Vitória, no Espírito Santo. Nossa. Sou uma capital, tenho tudo, mas não sou grande, não sou soberba. Tenho uma praiazinha, tenho tudo ali acessível, mas ainda tenho ali o meu espaçozinho, sabe? Nossa, me conquistou. Porque acho que o tema desse livro veio de justamente essa brincadeira de se perguntar, putz, e se as cidades fossem pessoas? Nesse livro, que é o primeiro livro de uma trilogia, toda cidade, depois que ela atinge um estado de maturidade, ela acaba encarnando em um avatar, em uma pessoa que canaliza todas as características dessa cidade e todos os poderes dessa cidade também. Isso é um processo que acontece desde o início da civilização e a última cidade a passar por esse processo, a nascer como uma pessoa, é Nova York. Só que dessa vez, diferente das outras vezes em que esse processo, apesar de difícil, aconteceu com certa normalidade, uma ameaça interdimensional dificulta um pouquinho as coisas. Uma criatura de outra dimensão não quer de jeito nenhum que novas cidades nasçam e vai fazer de tudo para impedir que Nova York se consolide nesse novo avatar. Tem uma batalha épica logo no primeiro capítulo entre esse avatar que está nascendo de Nova York e essa entidade interdimensional, e esse avatar vence essa primeira luta, só que ela acaba muito enfraquecida depois dessa luta. Então vai ser responsabilidade dos distritos de Nova York, que cada um ganha um avatar um pouco menos poderoso, mas ainda assim que consegue canalizar as diferentes características da cidade de Nova York para derrotar essa ameaça interdimensional e conseguir salvar o avatar primordial de Nova York. Entendi. Aí uma dúvida que agora me surgiu. No caso, quando você diz que ela ganha um avatar, é porque ela escolhe uma pessoa para encarnar nessa pessoa, ou o espírito da cidade ganha um corpo físico? O espírito da cidade ganha um corpo físico. Legal. A cidade é entendida como uma entidade metafísica que vai crescendo, se desenvolvendo ao longo dos séculos e chega a um ponto de ebulição de acúmulo de culturas, de expressões, de identidades dentro dessa cidade que acabam explodindo no nascimento desse avatar. Inclusive, esse universo trata isso de uma forma bem metafísica mesmo. Bem abstrata, até diferente de outros livros de fantasia que usam a magia quase como um sistema científico. Aqui não, aqui eles realmente pensam em toda a parte sobrenatural, fantástica, fantasiosa, como uma coisa além da realidade, que é muito difícil de explicar.
E eu digo que tem muitas semelhanças com o tema de Digimon, porque é um livro infanto-juvenil muito estruturado como se fosse um desenho com escolhidos que ganham um poder fantástico, só que ao invés de Digimon são os poderes dos distritos de Nova York. Eu, assim como imagino você, nunca fui para Nova York, nunca não tenho esse contato com a cidade, mas apesar de tudo, a gente tem por osmose, por assistir filmes, séries e outras mídias importadas dos Estados Unidos, a gente tem familiaridade com algumas coisas de Nova York. Então, diferente de se fosse qualquer outra cidade do mundo, muito provavelmente, essa compreensão dos detalhes se tornou muito menos, uma barreira muito menor do que seria em algum outro contexto. Isso eu achei muito, muito curioso. Porque Nova York tem 5 distritos diferentes. Tem Manhattan, tem o Brooklyn, tem Queens, tem o Bronx e tem Staten Island. Desses 5, só Staten Island mesmo que não fazia ideia de que existia. Mas cada um é representado por uma pessoa diferente, com trejeitos diferentes, com personalidades diferentes e poderes diferentes. Por exemplo, Manhattan é um garoto de 20 e muitos anos, com muito conhecimento de mercado financeiro. O poder dele se manifesta através dos cartões de crédito, do dinheiro que ele tem na carteira. E ele apesar de ser uma pessoa muito diplomática, muito respeitosa, consegue se portar e ter um trato fácil com as pessoas, ele também sabe ser violento quando ele quer. Se ele quer defender alguma coisa, se ele quer conseguir alguma coisa, ele consegue ser um pouquinho mais truculento. Enquanto que Brooklyn é uma mulher negra dos 40 e muitos, que era uma rapper e que acabou se aposentando e agora ela trabalha como vereadora, alguma coisa assim de Nova York. O poder dela se manifesta através do ritmo, da música e muito brincando com as características da população e também talvez de alguns estereótipos de cada uma dessas regiões. Por outro lado, Queens é uma imigrante da Índia de 25 anos que está estudando ainda, só que ela é muito boa em matemática, ela acaba manifestando o poder dela através de equações muito rápidas, de pensamento abstrato que ela consegue materializar no mundo real. Bronx, por outro lado, é uma curadora de arte, uma lésbica que participou de Stonewall e que tem um histórico muito forte de movimentos sociais, de ser muito combativa e apesar da idade avançada continua com a mesma energia, com os mesmos princípios. E Staten Island é uma garota de 30 e poucos anos dessa região mais apartada, é tipo uma Niterói em relação ao Rio de Janeiro, mais afastado e tradicionalmente mais conservadora. Até eles explicam durante o livro que enquanto que Nova York toda costuma votar nos democratas, Staten Island sempre vota em republicanos, enquanto que o resto de Nova York tem uma população mais diversa. Staten Island é uma população majoritariamente branca. Então, eles brincam bastante com esse contraste também. E Staten Island, ou Avatar de Staten Island, é a única que se nega a participar do grupinho de DJ escolhidos lá para salvar o Avatar primordial. Ela é meio que o match do time. E o livro é basicamente essas 5 pessoas se conhecendo, se entendendo dentro desse novo contexto e como isso entra em conflito com suas vidas anteriores dentro da cidade. Por exemplo, Bronx está tentando fazer o estúdio de arte que ela administra sobreviver, conseguir mais captação, poder expandir mais a galeria com outros artistas para representar melhor a cidade. Brooklyn tem uma filha e uma mãe doente que ela precisa cuidar, precisa
manter de alguma forma, apesar das dificuldades financeiras. E tudo isso vem sendo demolido por essa ameaça interdimensional. A ameaça, ela tem, tipo, corpo físico também? Ou ela é uma ameaça mais abstrata? Então, você deve ter percebido que os 5 avatares são de uma diversidade muito marcada. Parece até uma coisa premeditada. Por que é? A própria autora coloca... Não só nesse livro, mas acho que na obra dela, ela se esforça bastante para trazer uma diversidade, trazer um panorama na literatura fantástica e na ficção científica de maior diversidade de personagens, experiências e de visões de mundo, principalmente. Tanto é que essa ameaça interdimensional, ela se manifesta no mundo físico de 2 formas. Uma, como umas criaturas que parece que saíram da obra do Lovecraft, super abstratas, horror cósmico, não dá para compreender o que elas são. Só que a linha de frente são manifestações que já existem dentro da cidade. Por exemplo, pessoas brancas paranoicas com a presença de pessoas não brancas andando no parque, que ameaçam chamar a polícia, começam a gravar do nada com um celular. As típicas Karens que viralizaram um tempinho atrás. Também grupos organizados de jovens alt-right, da nova direita, que tem um discurso um pouco mais aveludado, que querem ser um pouquinho mais bem-quistos pela opinião pública, mas que por debaixo desses panos bem fininhos aparecem os motivos preconceituosos de supremacia branca, muitas vezes, em todas as ações deles. E também especuladores imobiliários aparecem bastante nessa obra como os vilões que estão sendo controlados por essa ameaça interdimensional e acabam sendo os conflitos físicos primordiais no começo do livro. Se você tá enfrentando uma cidade, faz sentido ser especuladores imobiliários. Total. E acaba sendo, então, esse livro um reflexo simplificado, mas ainda assim um reflexo do conflito, da guerra cultural que aqui no Brasil a gente tá vendo bastante, mas que nos Estados Unidos é muito marcada. E a Jameson não se preocupa em fazer algo de ter uma visão mais diplomática desse conflito. Não, ela assume o lado bom e o lado ruim que precisa ser combatido de uma maneira até caricata, né, com essa ameaça interdimensional manipulando esses agentes que estão presentes na nossa sociedade, mas para um motivo de destruir e impedir que a cidade cresça e se desenvolva. Até mesmo esse livro é uma carta de amor para Nova York. Jameson, ela não é de Nova York, mas ela morou lá durante muito tempo e ela mesma diz nos agradecimentos o quanto ela ama Nova York. E é um amor que é muito fácil de você entender. Você mora em São Paulo, eu moro em São Paulo há bastante tempo. E apesar dos muitos problemas que São Paulo tem, muitos problemas, muitos mesmo, pelo amor de Deus, votem direito nessas eleições. Por favor. É impossível você não se sentir afeiçoado pela diversidade de experiências, pela diversidade de pessoas que você encontra numa cidade gigantesca como Nova York ou como São Paulo. E trazer essas nuances, trazer essas diferenças como algo que valem a pena serem conservadas. Acho que é um tema muito legal para um livro de fantasia e a Jameson faz isso de um jeito muito bom. Ela é uma escritora de mão cheia. Tem escritor que você fala, putz, não, esse escritor realmente sabe escrever, tem competência, conseguiu desenvolver bem esse tema. A Jameson, ela já no primeiro capítulo, ela te dá um chute na canela e te faz
se curvar à capacidade técnica dela, porque o primeiro capítulo é um dos melhores primeiros capítulos que eu já li na minha vida. Ele é totalmente na perspectiva do Avatar primordial, a pessoa que está dando a luz a Nova York, e é totalmente dentro da cabeça dessa pessoa que não tem uma capacidade expressiva muito grande. Ela tenta pensar em formas de descrever as coisas que ela tá vendo e acaba não conseguindo, acaba usando frases muito simplificadas, mas é um fluxo de consciência tão intenso, tão dinâmico e tão cheio de personalidade que é impossível você não se apaixonar por esse personagem, pela escrita, pelo livro, pelo universo, pelo conceito, por tudo. Eu queria morar naquele primeiro capítulo. Justo. Infelizmente, a Jameson abandona essa perspectiva para um estilo mais tradicional, até porque poderia ser exaustivo um livro inteiro só nessa perspectiva visceral. Mas o resto também é muito bem escrito, ela domina muito bem os diferentes maneirismos, os diferentes personagens, ela consegue transmitir muito bem a personalidade de cada um desses personagens. Vai rolando alternância entre os capítulos? Vai. Tipo, nesse capítulo é a Bronx, aí nesse é Manhattan. Isso, cada capítulo a gente acompanha ou um personagem diferente ou um grupo de personagens diferentes à medida que eles vão se encontrando para tentar se unir, para entender o que eles têm que fazer para salvar Nova York. E a estruturinha, essa estruturinha típica acaba sendo essa estruturinha típica de aventura fantástica, e fica muito evidente que é o primeiro livro de uma trilogia. Isso acho que talvez seja um ponto um pouco negativo, porque ele é um livro de mais de 400 páginas, não é pouca coisa. Só que 70% dele é os 5 personagens passando pelo mesmo processo. Então são 5 vezes a mesma coisa de: nossa, eu estou percebendo que eu tenho esse poder. Nossa, eu não quero esse poder. Nossa, eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Putz, então vamos pensar de um jeito de me livrar disso para resolver tudo. É esse primeiro passo da jornada do herói, sem o resto que vai ser desenvolvido nos próximos livros. Então pode acabar sendo um pouquinho cansativo. Mas apesar disso, e também é um livro com um público infanto-juvenil em mente, apesar de ter temas um pouco mais pesados, ainda assim é uma linguagem muito acessível, são temas que poderiam estar sendo representados dessa forma em um desenho não tão infantil quanto o Capitão Planeta, mas parecido, com a mensagenzinha de moral no final de tudo. Mas apesar disso, apesar dessa síntese para uma dinâmica infantil de temas muito complexos, como a guerra cultural dos Estados Unidos, acho que a Jameson consegue criar um universo muito cativante, muito interessante. E principalmente, acho que o maior mérito dela é que, nesse processo de nascimento de uma cidade, a cidade anterior, a cidade mais jovem, a última cidade a nascer em um Avatar, precisa ajudar essa nova cidade a passar por esse processo da melhor maneira possível. E adivinha qual cidade tem o papel de mentor de Nova York? Uma cidade que tem o papel de mentor de Nova York não tem a ver com o tempo da cidade, né? Então... Um pouco tem. Tá. Talvez, sei lá, Brasília, uma cidade nova, alguma coisa assim. Quase. São Paulo aparece como mentor. E é muito engraçado você ver a perspectiva de alguém que nunca esteve em São Paulo, que nunca esteve no Brasil. Ela mesma confessa no fim que apenas construiu o personagem a partir do relato de outras pessoas e pessoas que são da cidade. É muito engraçado ver essa perspectiva. E
Em algumas partes ela acerta bastante, realmente faz muito sentido. Inclusive, o São Paulo, em um momento, se machuca de forma muito grave. E a única maneira dele se recuperar é comendo brigadeiro e fumando um cigarro. Nossa, realmente, pra ser melhor só se fosse uma caipirinha mesmo. Uma caipirinha, uma feijoada na quarta-feira. Um chopp e pastel. Um aluguel superfaturado. Pegar uma estaria fila. Do lado do vilão. Ele deveria ter pego uma fila pra se recuperar. Verdade, nem sabe do que é a fila, mas tava grande, ele precisa ficar lá até se recuperar. Mas em outros pontos, não tem nada a ver. Acho que obras norte-americanas vêm adotando mais os personagens brasileiros nas suas obras. Acho que o personagem brasileiro da animação do X-Men, que saiu recentemente, é um exemplo disso, em que o brasileiro é um latino plus, é um latino Sim. que não é latino, que é mais exótico. Então, como a gente já usou muito mexicano, a gente já usou muito porto-riquenho, já usamos outras identidades que são mais presentes dentro do cenário norte-americano, entre os imigrantes e filhos de imigrantes. Vamos usar então os brasileiros, que acho que fica um pouquinho mais diferente. Só que a identidade acaba sendo essa mistura da mistura latina desde a perspectiva norte-americana. Mas não me incomoda quando isso é feito com uma boa vontade. Que o personagem de São Paulo é um personagem ativo, interessante, engraçado em alguns pontos. E foi legal ter ele dentro dessa obra. Essa idealização, né, de como seria uma personalidade que a gente conhece tão bem, né? E eu fiquei pensando como seriam os distritos, as regiões de São Paulo como pessoas. Eu fiquei até meio assustado em pensar, devem ser todos insuportáveis. Nossa, sim, com certeza. São Paulo deve ser insuportável. Nossa! Então, acho que esse foi o principal ponto. Ele é um doce de pessoa. Não tem como ser São Paulo. Exato. Tem essa condescendência dos americanos com o Brasil no geral, que eu acho que não é muito merecido. Porque, por exemplo, também mais tarde no livro aparece o avatar de Hong Kong. E ele não, é visto como um cuzão. Ele é uma pessoa séria, que não tem paciência, né? Muito bélica, mas enfim. Então, nós somos a cidade... Inclusive, acho que ganhou um prêmio Hugo, a Jameson. Ela é considerada uma das autoras de ficção científica e fantasia mais celebradas da geração atual. Ela tem uma carreira bem extensa aí, com muitos livros premiados. Acho que ela ganhou já 3 Hugos, que é o grande prêmio de literatura fantástica da atualidade. E eu trouxe esse livro principalmente, por um lado, porque ele está fazendo um certo sucesso aqui no Brasil. Eu vi ele sendo comentado por bastante gente. Foi publicado aqui no Brasil também. Eu sei que já saiu o segundo, né? Acho que é a Suma, não é? Isso, recentemente saiu o segundo. Foi traduzido pela Ellen Pandolfi. E acho que tá fazendo... pela Suma. Suma é uma marca da Companhia é um selo da Companhia das Letras. Perfeito. E acho que tá fazendo sucesso aqui no Brasil, mas principalmente porque ele traz uma visão diferente do que é o cenário da fantasia atualmente. Ela tá sendo muito mais impregnada por questões sociais e conflitos sociais do nosso dia a dia, muito mais do que ela era antigamente. Enquanto que antigamente elas apareciam, mas de uma forma muito mais escondida, era muito mais um subtexto de conflitos reais. Hoje em dia, uma autora renomada e de uma capacidade técnica assombrosa em alguns momentos, ela se sente muito confortável de trazer isso de maneira mais explícita e impossível na obra. Sendo bem direta, né? Diretíssima. Até o ponto de datar bastante a obra dela, o que, ao meu ver, não tem
não é nenhum demérito, é só uma característica curiosa da construção desse universo. Eu tenho curiosidade de ler. Você leu em português ou você leu em inglês? Eu li em inglês, mas... Eu li em inglês. Difícil, fácil. Como você achou o nível de inglês, de escrita em inglês da Jameson? É uma leitura bem tranquila em inglês, sendo bem sincero. Ela usa bastante de maneirismos, de expressões informais, principalmente tem bastante diálogo. Acho que ela tentou incorporar bastante o jeito de se falar de Nova York. Interessante. E é uma narrativa muito fácil de acompanhar, porque a estrutura, o próprio texto, a construção dos parágrafos, talvez seja um pouco mais complicado em momentos de mais introspecção, porque a linguagem se torna muito mais cheia de gírias, cheia de expressões que talvez, se você não tiver um domínio do inglês, talvez seja um pouquinho mais complicado de você entender, mas no geral não apresenta muita dificuldade. Legal. Vou ver se eu vou atrás desse livro, então. Estou em dívida com a autora, já faz algum tempo que eu preciso ler. Então, acho que ela já se tornou esse tipo de autor que você precisa ler, você precisa ter familiaridade com a obra de alguma forma, nem seja pra falar mal, que não é o caso, mas já é um hors concurso de autor renomado. Sim, tem algum conhecimento prévio, né, de como ela trabalha, de como ela escreve. Sim, e até contribuindo para essa mudança de perspectiva do que é fantasia, ela mesma, em mais de uma ocasião, já disse que é muito importante que pessoas diferentes escrevam livros e publiquem livros e coloquem suas obras, coloquem suas visões de mundo no mundo da literatura, principalmente da literatura fantástica. Porque é através desse aumento dessa diversidade de quem escreve fantasia e ficção científica que a gente meio que transforma o que significa ficção científica e fantasia. A gente deixa de ser aquela coisa predominariamente escrita por homens brancos, de certa idade, com interesses, visões de mundo que são muito válidos, que são muito interessantes, são fascinantes. Eu, por exemplo, sou muito fã da obra do Asimov, apesar dele ser uma pessoa horrível, de ter casos terríveis de assédio e abuso no currículo dele. Mas eu valorizo muito a capacidade de diversificar o que uma fantasia pode ser, o que uma ficção científica pode ser e quais são os conflitos que o nosso mundo está enfrentando e de que forma a gente pode entender eles melhor através dos recursos fantásticos e de ficção científica. Então, acho que o grande valor dessa obra, além de ser uma obra divertidíssima, de ter um conceito muito interessante e ser muito bem escrita, é que ela é um grande representante dessa mudança da literatura popular, principalmente, que a gente vem vivendo nessa última década, ou um pouquinho mais até. Sim, colorir o mundo com mais diversidade, né? De certa maneira, a gente tem que lutar para isso em todas as vertentes, por mais que a gente olhe e fale, mas será que precisa exatamente nisso? Não, tem que lutar em todas. Todo mundo tem seu direito e seu lugar ao sol. Isso aí. Mas é isso. Isso foi Nós Somos a Cidade. Lerei a continuação, talvez vou dar um tempinho, vou esperar passar um tempinho para dar uma respirada, ler outras coisas, mas com certeza quero saber para onde essa história vai, que ela acabou em um ponto bem interessante. Maravilha. Aguardo os próximos reviews. Muito bem, Neto. Surgiu no Twitter essa semana, esse lugar maravilhoso, esse inferno para onde a gente vai todas as semanas para colher pautas para esse podcast. O site da saúde mental? O site da saúde mental. O debate, que não é novo e provavelmente daqui a um mês vai surgir de novo, mas que apareceu com um pouquinho mais de uma forma um pouquinho mais incendiária, de se falta contato do brasileiro com obras nacionais. Acho que a semana foi muito mais focado em quadrinhos, mas eu queria trazer pra gente debater um pouquinho se isso é verdade
num âmbito geral, pensando também em literatura, em jogos, em filmes, se falta a gente entrar em contato mais com obras nacionais brasileiras e refletindo um pouquinho, fazendo um pouquinho de autocrítica, porque a gente acabou de falar de 2 obras que foram escritas e dirigidas e animadas e produzidas fora do Brasil, com perspectivas que não são brasileiras. O que você acha? Essa é uma questão complicada. Assim, aí agora eu vou expor algumas coisas, né? Se falta contato do brasileiro com obras brasileiras, eu acho que não é necessariamente a questão. Eu acho que essa questão ela é abordada de uma maneira meio errônea, né? A gente sempre fala que o brasileiro não tem interesse em obras nacionais, né? Ele não lê obras nacionais, ele não vai atrás de obras nacionais, sendo que eu acho que na verdade isso acaba sendo uma inverdade. A gente lê e consome muitas obras nacionais, né? Quando a gente ainda olha hoje, por exemplo, para grandes mídias tipo novela, ainda é o produto de massa mais assistido no Brasil, né? Qualquer 23 pontos que faça a novela das 9 representa muito mais audiência que qualquer série enlatada da Netflix vai ter. A Netflix sonha com 23 pontos de audiência. Então, eu acho que talvez a questão quando a gente fala sobre isso, de contato, é menos sobre contato e mais sobre o brasileiro tem uma grande dificuldade em pagar por obras nacionais. Porque o brasileiro ele está constantemente consumindo. A gente quando fala de quadrinhos nacionais, o brasileiro ele está constantemente consumindo tirinhas online. Ele está constantemente querendo ler quadrinistas que estão postando suas obras no Twitter. Ele está constantemente seguindo quadrinistas e ilustradores no Instagram. Eu acho que o brasileiro ele tem essa vontade de seguir, compartilhar, consumir essa galera. Mas acho que enquanto nação, enquanto povo, né, enquanto uma galera que consome esse material, a gente, né, tem muita dificuldade quando chega na parte do eu preciso pagar para consumir esse material. Aí eu acho que o brasileiro ele tem uma grande dificuldade em vencer essa barreira. Que aí quando ele vai pagar por algo, ele não vai pagar por algo nacional, ele vai pagar por algo internacional. Então se ele vê na banca um quadrinho brasileiro e um quadrinho de super-herói americano, ele pode nem ser tão fã assim do super-herói americano em questão, mas e aí existe uma série de outras questões envolvidas, mas acredito que ele vai comprar o do super-herói americano do que do brasileiro, sabe? Isso que você disse faz muito sentido, porque a gente está falando também não apenas de valor monetário, e sim de valor. Você não querer pagar por algo, apesar de você querer consumir isso, é uma forma de desvalorização daquilo. Mas de onde vem esse valor a mais, esse valor adicional, esse valor monetário que a gente consegue traduzir para isso vale tantos dinheiros que eu estou disposto a pagar, que a gente atribui à obra americana, à obra estrangeira e não à obra brasileira? Eu acho que aí passa por uma questão que aí é um pouco do resquício do que a gente passou com a nossa economia muito estranha dos anos 80 e 90, que é uma coisa meio de status, né? Do tipo, se você tem uma pessoa que é uma colecionadora de quadrinhos e ela é colecionadora só apenas de quadrinho europeu, ela tem um status não pela qualidade das obras. E não estou falando que quadrinhos europeus são ruins, muito pelo contrário, são excelentes, eu gosto de vários, etc. Mas uma mesma pessoa que invista a mesma quantidade de dinheiro, tempo, estudo para ter uma biblioteca apenas de quadrinho nacional, ela não vai ter o mesmo status do que uma pessoa que investiu isso num quadrinho europeu. E aí eu acho que isso muito é um resquício de como a gente vê o valor dessas coisas, porque ter produtos importados, de uma certa maneira, é uma construção
nacional nossa, de muitos anos, de muitas décadas, de, nossa, essa pessoa ela tem muito dinheiro, ela pode comprar coisas importadas. E, infelizmente, considerando as últimas decisões que foram tomadas nesse país, parece ser uma coisa que vai voltar a retornar no nosso país, de que o processo de você ter coisas de fora te dá algo a mais para que você possa se vangloriar. E hoje, com as redes sociais, a gente sabe que a imagem e a aparência, elas contam muito mais, né? Hoje, no meio dos quadrinhos mesmo, a gente tira muito sarro do lombadeiro, né? Da pessoa que faz uma coleção simplesmente para deixar bonitinha na estante. E olha como minha coleção é bonita, mas ela não leu, não consegue abstrair o que aquela obra quer dizer, não tem nenhuma análise crítica e etc. Então, eu acho que, além dessa questão da gente do brasileiro não querer, né, atribuir um valor para a produção nacional, ele vê mais valor no que vem de fora porque aquilo lhe garante um status, né? Aquele status ele é construído de diversas coisas, assim como a galera prefere roupa importada, tênis importado, celular importado, né? Eu acredito que as mídias de cultura, elas não estão blindadas dessa percepção nossa, né? Não, com certeza. É um status eu poder consumir, sei lá, quadrinho europeu e não quadrinho brasileiro, sabe? Não, com certeza. Esse fetichismo tá muito presente nas coisas que a gente quer ter, quer exibir e quer que forme parte da nossa identidade. Mas eu iria até um passo um pouquinho mais além, porque, claro, você possuir algo equivale, te transfere um status. Mas aqui a gente está falando também do próprio consumo. Eu posso querer apenas assistir a um filme e não ter ele em DVD, não ter ele em Blu-ray, não ter ele de forma física, palpável, possuir aquele produto. Eu apenas quero experienciar porque eu entendo esse valor abstrato superior a um filme nacional. Eu entendo que ler um livro de uma autora renomada dos Estados Unidos, que está fazendo sucesso nos Estados Unidos, vai me trazer algo a mais do que ler o Vencedor do Jabuti do último ano. Apesar da realidade descrita pelo autor nacional estar muito mais próxima de mim do que a realidade do autor americano. E aí a gente eu vejo esse fenômeno muito forte em muitos amigos meus, que a forma de você narrar, criar um mundo fictício pelos americanos ou pelos europeus, até com um grau inferior, mas também muito presente, acaba sendo muito mais natural para esses meus amigos, até para mim, de certa forma, do que a forma como a literatura brasileira, o cinema brasileiro, os quadrinhos brasileiros criam essa realidade ficcional. Há um estranhamento muito maior ao ler, consumir, assistir, jogar obras brasileiras do que obras de fora. Porque eu já estou acostumado a assistir na própria Globo, no próprio SBT, na própria Band, essas obras lá de fora, que elas criam um padrão de como essa realidade ficcional deve ser, essa estética, essa estilística é o que eu tô acostumado, e vai ser muito mais fácil eu depois consumir coisas parecidas no futuro, enquanto que a gente tem um contato um pouco diferente com obras brasileiras, principalmente eu acho que na literatura. Eu tô sendo claro? Deu pra entender o que eu quero dizer? Deu pra entender, sim. Tipo, a gente tá mais acostumado com o formato, né? Tipo, o formato é de uma compreensão que a gente não precisa pensar tanto, né? A absorção. E aí eu puxo um exemplo que eu acho que linka com o que você tá dizendo, que eu li recentemente o livro da Socorro Acioli, que é A Oração para Desaparecer. E é um livro brasileiro, mas, meu Deus, como foi difícil para eu entrar naquela história. Porque tipo, metade do livro é passado numa vilazinha de pescadores, numa cidade no Nordeste, com costumes extremamente típicos daquele local, com uma vivência que eu não possuo.
Então, pra mim, demandou uma energia mental, e obviamente a história é maravilhosa, extremamente bem escrita, socorro. Cara, que domínio da língua portuguesa absurdo que essa mulher tem, mas da minha parte, como leitor, né, desse eixo Rio-São Paulo, demanda uma energia extremamente, né, ativa de, cara, pera, eu não tenho essa vivência, mas eu preciso, de alguma maneira, tentar me encontrar nessa história. Enquanto que qualquer outro enlatado americano de cidade grande é muito mais fácil você se encaixar, porque eu vivo em São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, e você consegue fazer uma conexão muito mais fácil, né? Perfeito. Então, eu imagino que tenha... como a gente tem uma diversidade de cultura gigantesca no Brasil, e a gente pode literalmente escrever sobre qualquer coisa, né, criar sobre qualquer coisa, seja no cinema, seja na literatura ou nos quadrinhos, eu imagino que também a gente precisa estabelecer melhor o que são parâmetros de sucesso, né, do tipo, nem tudo precisa ser para todo mundo, e às vezes eu sinto que as pessoas falham um pouco em achar que tudo precisa ser para todo mundo, porque às vezes não precisa, às vezes você precisa encontrar o seu público, servir seu público muito bem, e aquele ser o seu parâmetro de sucesso, sabe? Tipo, encontrei meu público, essa galera para quem eu escrevo, para quem eu produzo, para quem eu faço filmes, isso me paga, né? Paga a produção e tá tudo certo, né? Então, eu sinto que tem essa coisa, assim, a produção massiva americana, ela é um enlatado, e ela é um enlatado porque, de certa maneira, ela acaba funcionando para muitas situações enlatadas iguais em qualquer lugar do mundo, né? E ela é aplicável em muitos lugares do mundo porque a realidade americana é imposta fisicamente através de intervenções políticas, intervenções financeiras que acabam moldando essas outras sociedades de forma a espelhar a sociedade norte-americana e muitas vezes europeia, mas também reforçando através dessas obras culturais que colocam a sociedade americana, o estilo de vida, o pensamento, até os conflitos culturais norte-americanos como padrão que está todo mundo acostumado e que não causa esse estranhamento. Inclusive a gente acaba importando muitos problemas dos Estados Unidos que não tem reflexo na realidade brasileira, mas ainda assim é muito confortável pra gente, é muito intuitivo a gente pegar as dores de raça, de gênero, de experiência sexual dos Estados Unidos e tentar encaixar de alguma forma aqui na nossa realidade. E eu vejo muitos autores nacionais tentando justamente isso, porque realmente é muito tentador você querer se aproveitar desse contexto de facilidade e de menos atrito que um enlatado americano desenvolve e tentar se encaixar nesse contexto. Mas aí a qualidade geral, o valor geral dessa obra pode também ser afetado bastante, porque agora você está concorrendo com obras que têm décadas e décadas e décadas de refinamento desse método e você está se adaptando para essa linguagem. Apesar de você ser influenciado por essa linguagem, você se encaixar é meio que nem contraproducente, contraintuitivo para você como criador. Você está moldando a sua realidade para tentar se camuflar dentro desse contexto insípido, sem gosto, sem cheiro, sem nada. Uma coisa que sempre me incomoda nesse tipo de discussão é quando ela surge de pessoas que estão... Às vezes você vai olhar... E aqui eu não tô fazendo nenhum julgamento de qualidade, né? Mas você vai olhar a produção da pessoa e é uma produção que nem você falou, ela tá tentando se encaixar numa produção que não é a nossa brasileira. Não é o nosso estilo de voz, não é nosso estilo de contar histórias. E eu sei, a gente tem uma série de pressões do mercado e etc. Mas, cara, sinceramente,
eu prefiro que um quadrinista trabalhe numa linguagem que seja nossa do que ler um quadrinista que está tentando emular a linguagem do mangá. Então, para mim, faz muito mais sentido, quando a gente vai falar sobre produção nacional, obras que estão exatamente tentando produzir e encontrar as nossas vozes nacionais, né? Eu sou muito mais, que nem o livro da Socorro, achei dificílimo ler. Mas que experiência maravilhosa, porque era uma experiência que eu nunca encontraria em nenhum outro livro de outro país. É uma experiência que só existe na minha língua nativa. Só vai existir porque foi uma autora brasileira que fez. Eu não vou achar esse livro traduzido de uma autora italiana, sabe? Então, para mim, a discussão ela se perde um pouco quando a gente está tentando falar também de, cara, eu produzo esse quadrinho de super-herói e ele não tem o alcance que um quadrinho da Marvel tem. Sim, não tem e não vai ter. Qual é o ponto da sua história que você realmente está construindo uma narrativa única que vai atrair as pessoas e vai tornar aquilo seu? Sabe, o Paulo Moreira, ele tem um traço só dele, ele tem histórias que só podem nascer no Brasil. Todos os exemplos de quadrinistas que fazem sucesso é literalmente pessoas que só poderiam nascer, existir e produzir em língua portuguesa. Você vai me falar que uma Laerte, ela é a Laerte porque ela produz algo que ressoa conosco, né? É uma experiência que fala diretamente com as nossas vivências, com as nossas experiências. Então, eu acho que esbarra nessa questão do tipo, cara, vamos parar de tentar emular coisas que o brasileiro está sendo impactado por isso o tempo todo. Todos os momentos do dia a gente está recebendo um enlatado americano na nossa cara. E vamos olhar então para o que pode ser apenas uma construção nossa, sabe? Eu acho que é muito complicado a gente pensar em essencialismo, porque a gente já tentou no passado focar em obras que sejam essencialmente brasileiras e fracassamos retumbamente, porque a cultura se transforma à medida que ela é produzida. E ela é produzida a partir de referências internas do indivíduo e também como o externo afeta esse indivíduo. Então, por exemplo, você deu um exemplo excelente que é o da Laerte. Laerte é o epítomo do quadrinho nacional. Mas o estilo dela vem de influências francesas, europeias, norte-americanas também, que ela digeriu e reproduziu e tornou dela de alguma forma. Acho que a gente também não pode falar que um estilo é proibitivo por ele não pertencer à identidade brasileira. A identidade brasileira é múltipla, ela pode sim incorporar elementos que são típicos de outros lugares do mundo e transformar. Mas acho que o que você falou é chave, que é essa transformação. É você tornar seu aquilo que vem de fora para dar esse giro, diferenciá-lo de alguma maneira e ter essa identidade que vai tornar ele uma obra de mais valor como obra. E também, por consequência, vai trazer, que eu acho que aqui é o principal ponto desse debate, que é tornar ele um produto mais atrativo. Já que a gente não consegue competir com obras enlatadas, ou nem sempre enlatadas, podem ser obras de realmente valor cultural e podem ser grandes clássicos das mídias que elas representam de fora do Brasil, mas para a gente conseguir... mas a gente não vai conseguir bater de frente com essas obras, porque elas acumulam, além de um grande orçamento de marketing hoje, elas acumulam um legado imperialista, da própria globalização, da centralização da cultura, que é impossível a gente bater de frente. Isso não impede, claro, da gente reivindicar melhores condições materiais de distribuição, de divulgação, de compensação
para ter um pouquinho mais de incentivos para que essas obras possam ser veiculadas e que haja mais possibilidades de autores, artistas, ilustradores, no geral, brasileiros, possam sobreviver de seu trabalho, mas com essa perspectiva que você bem falou de bater de frente só vai fazer você ser soterrado dentro de uma pilha que o público não vai ter interesse. Porque o que vai ditar o que eles querem consumir desse tipo de obra é o que vai aparecer na propaganda de 5 segundos que você não consegue pular no YouTube, nas pautas pagas dos podcasts, dos vloggers, dos vloggers. Nossa, acho que faz 10 anos que eu não ouço a palavra vlogger, muito menos falar. Mas você me entendeu. Sim, eu acho que tem essa questão, né? Literalmente todo produtor, todo artista, ele tá lidando com mídias que tem uma comunidade muito ativa, né? E essas comunidades acabam dominando a conversa, né? Do tipo, poxa, vou produzir alguma coisa aqui super legal, vou produzir um super-herói e tal, uma história de aventuresca. Tudo bem, mas você precisa ter em mente que, sei lá, tem a Marvel com todo o dinheiro da Disney enfiado dentro dela, fomentando todas as discussões possíveis e impossíveis de teoria por trás de um teaser de 3 segundos que ela solta nas redes sociais. E as pessoas são massivamente bombardeadas por isso, né? É muito como a gente está estruturado hoje, com algoritmos, com capitalismo tardio, com todas essas merdas que acontecem no nosso cotidiano, né? Sim, eu acho que tá todo mundo muito sensível ultimamente, porque as condições de distribuição dos artistas independentes, principalmente, tá muito pior. Cada dia pior. A gente chegou num ápice de compartilhamento graças às redes sociais uns 4, 5 anos atrás, que agora com os algoritmos cada vez piores, com Elon Musk dando ataque de pelanca quase toda semana, com a migração do público que já está de saco cheio de redes sociais também, e principalmente com o surgimento da IA generativa que está destruindo tanto o posto de trabalho quanto a apreciação do público pela arte tradicional. Acho que roubando literalmente trabalhos, torto direito. Tá todo mundo muito preocupado de como é que a gente vai sobreviver daqui pra frente. Então acho que também é normal essas discussões que já são antigas, que nunca vão desaparecer, mas elas ressurgem de forma muito natural e de forma muito mais acalorada. Sim, eu acho que é aquilo. Ninguém tem dúvidas da qualidade da nossa produção nacional. Seja no quadrinho, seja no cinema, seja na ilustração. Tipo, muito pelo contrário, né? A nossa produção ela é muito rica, diversa. É impressionante, assim, o que o brasileiro consegue fazer, às vezes, com um lápis e um sonho, né? Uhum. Então, a nossa diversidade cultural e de produção, ela é muito grande. Sim, e a nossa capacidade de organização é muito legal. A gente, apesar desse cenário mais sombrio, a gente está conseguindo encontrar formas alternativas de sobreviver. O próprio João, a pessoa que desenvolveu a identidade visual do podcast aqui, ele participou do FIC, um evento de quadrinhos que ocorre em Belo Horizonte, e ele fala que foi muito legal. Outros depoimentos também diziam que nunca tinham visto um FIC com tanta gente, com tanto artista diferente, com tanta gente entusiasmada e apaixonada por quadrinhos, comprando amarradona os quadrinhos dos produtores nacionais. E eu participei, eu fui com você, pô, no Festival Jogatório, a primeira edição aqui em São Paulo, no Sesc 21 de maio? 24 de maio. 24 de maio. Data, sou terrível. E com vários desenvolvedores independentes de jogos expondo seus jogos, e tava abarrotado de gente. Apesar da gente ter essa tendência de querer consumir e comprar principalmente obras estrangeiras por esse valor adicional de tudo isso que a gente falou,
é possível fomentar um público e uma comunidade que tem interesse, que valoriza essas obras e de uma forma um pouco mais sustentável também, porque a gente sabe, a gente tem que ter muito presente que essa cultura de consumo massiva de grandes obras universais é muito danosa para a própria expressão cultural, porque cada vez custa mais dinheiro produzir um jogo, produzir um livro que tem que ser best-seller, produzir um filme que tem que ser um blockbuster, e a aversão a riscos e a mudanças e a fazer coisas diferentes fica cada vez maior. E é nesse contexto de inovação, de fazer diferente, de trazer uma perspectiva nova, que produtores menores, independentes e que têm essa consciência de ser um agente da cultura de um país podem trazer e podem beneficiar muito mais e trazer muito mais valor para a experiência de consumir um quadrinho, um jogo, um livro. É aquilo, não é uma questão de qualidade de maneira nenhuma, é uma questão de acesso, e aí por acesso a gente recai naquela questão, distribuição, organização de coletivos, né? Acho que coletivos é o que ajuda muito, né? Cooperativas, artistas se ajudando e se promovendo e fazendo evento. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha realmente, assim, mas eu volto naquilo, eu acho que o brasileiro ele não tem desinteresse por material nacional. Ele tem uma dificuldade, às vezes, em enxergar valor e achar que ele tem que pagar para consumir aquilo. Mas ele não tem desinteresse. Então, é realmente um processo de educação da galera e vale a pena, né? Quando você tem um contato aí com obras que mesmo que você fale assim, meu Deus, isso aqui, eu precisava de mais disso, e às vezes o cara só fala, não, eu só pensei nessa história fechada, e tá tudo bem, assim, então vale muito a pena, assim, ir atrás, e é aquilo, do nosso papel, né, tanto quanto pessoas que têm podcast, uma produção online, mas também como consumidor, é aquele reforço, né, comenta das coisas com as pessoas, dá RT, curte, compartilha. O nosso papel, às vezes, nessas redes sociais é muito pequeno, mas realmente o ato de curtir, compartilhar essas coisas dá muita diferença para essa galera no fim do dia, né? Com certeza. Atingir mais pessoas sempre dá muita diferença, então é o mínimo que a gente consegue ajudar de alguma maneira. E sempre que você puder, compre alguma coisinha do seu artista favorito, nem que seja um print, um bottom, ou um gibi novo que ele que ele tá vendendo, um livro, o jogo de um desenvolvedor nacional que você gosta. Financiar com as suas compras é tão importante quanto, que é o que garante que mais coisas assim vão ser produzidas no futuro. Mas, Neto, precisamos cortar porque já extrapolamos bastante nosso tempo normal. Foi um tema que eu acho que a gente achava que a gente ia passar 15 minutos falando. Ficamos bastante, mas foi um papo muito legal. Você tem redes sociais, Neto? Tenho, vocês podem me encontrar no Twitter, no @joneto, e no YouTube, no canal 1000 Páginas. E vocês podem me encontrar no Twitter, no @retter. Mas eu vou fazer um apelo para que você envie um e-mail para issoetudonarrativa@gmail.com, sem acento, e-mail não tem acento, lembrem-se, dizendo por que a gente valoriza menos, parece que a gente valoriza menos obras nacionais na hora de comprar. E também com recomendações, sugestões, críticas, ou até mesmo xingando a gente por qualquer coisa que a gente possa ter falado. Talvez você seja um representante da Disney e quer boicotar esse podcast a partir de agora. Só não processa a gente que a gente não vai ter dinheiro pra pagar, não. Exato. Ou processa, vem que a gente ganha e talvez a gente consiga tirar um dinheirinho. Seria bom. Mas é isso, obrigado novamente por estar aqui, Neto. Eu que agradeço. E nós nos vemos na próxima semana. Tchau. Até semana que vem.